Hoje, nosso primeiro tema desta série Ressurretos é Ressuscitando a Esperança. Para isso, eu gostaria de contar a história de um homem. William Rodrigues, ele é um cidadão norte-americano. Na época, ele trabalhava como zelador de um grande edifício. Na época, um edifício mais alto do mundo. Tinha 110 andares e 417 metros de altura. Olha, quase meio quilômetro de altura esse edifício. Ele trabalhava como zelador nesse lugar. E esse edifício ficava na cidade de Nova York, tá? Nos seus 20 anos de serviços dedicado, ele quase nunca faltava e quase nunca chegava atrasado. Isso fez com que ele ganhasse confiança. E ele era uma das 5 pessoas que tinham a chave mestra de todo o edifício. Para você ver como ele era uma pessoa confiável. Ele era um dos 5 que tinha a chave mestra de todo o edifício. Mas algo naquela manhã, algo inesperado aconteceu e ele chegou 30 minutos atrasado no trabalho dele. Já aconteceu isso com vocês? Até mais, né? 30 minutos. Ele chegou 30 minutos atrasado no trabalho dele. Nós não sabemos muito bem o porquê, talvez um imprevisto, algo cotidiano, alguma situação, dormiu um pouquinho a mais, um imprevisto matinal, alguma coisa no trânsito. Eu pergunto, isso já aconteceu com você? Opa, passa para mim. Não está pegando. Isso já aconteceu com você? Você está com aquele compromisso, certo? Que você tem que estar naquele dia, naquela hora lá exato, e alguma coisa inesperada, algo que foge ao seu controle acontece e você acaba atrasando. Você acorda de manhã, o pneu está furado. O ônibus atrasa. Acontece um acidente no trânsito. Um carro estaciona bem na frente da tua garagem, te trancando. O filho fica doente. Alguma coisa que possa fugir do seu controle, e naquele dia você também não conseguiu chegar naquele momento, chegou atrasado ao seu compromisso. Já aconteceu com você alguma vez isso? Assim como eu e você, talvez o nosso amigo Rodrigues aí também tenha ficado muito irritado naquele dia. Talvez ele tenha pensado, poxa, meu dia já começou errado, já começou dando tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você acordar e achar que o dia já ia dar tudo errado porque algo inesperado, algo que fugiu ao controle de vocês, aconteceu logo pela manhã? Bom, o atraso de 30 minutos que aconteceu com ele naquela manhã fez com que ele perdesse o seu café da manhã. O café da manhã era servido lá no 106º andar daquele prédio. Havia um... tá. Não tá pegando mesmo. Isso. Havia um restaurante chamado Windows on the World, nos andares 106 e no 107. Os funcionários subiam lá, tomavam o café da manhã e depois desciam para os seus postos de trabalho. Só que ele perdeu. Ao invés dele subir lá no 106 andar, às 8 horas da manhã, como era habitual, como ele chegou atrasado, ele já teve que entrar direto no seu posto de trabalho, que era lá no subsolo. E ele acabou perdendo o café da manhã. Mas, um pouquinho depois que ele estava no seu posto de trabalho, que estava trabalhando lá, 16 minutos depois, às 8h46, ele sentiu um grande estrondo, um poderoso estrondo, algo que sacudiu o chão daquele imponente edifício. Instintivamente, o coração dele disparou. Não era uma explosão comum, era algo diferente, algo jamais visto. Antes mesmo dele entender o que estava acontecendo, ele olha e ele percebe um homem ainda entrando na sala, todo queimado, com o rosto queimado, com o braço queimado, e ali ele percebe que era algo muito mais
complicado que tinha acontecido. Não era apenas um acidente comum, era algo muito maior. Aquela manhã, amados, ficou para a história. Era o dia 11 de setembro de 2001. Rodrigues era zelador das torres gêmeas chamada World Trade Center. O seu atraso de 30 minutos, que fez ele perder o café da manhã e que tinha deixado ele extremamente irritado, havia acabado de salvar a vida dele. Olha que história interessante. 30 minutos de atraso fez com que ele tivesse a sua vida salva. Infelizmente, ninguém naquele restaurante sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Mas em meio ao caos, algo improvável aconteceu. Rodrigues se torna instrumento de salvação. Com a sua chave mestra, ele conseguiu abrir as portas para que os bombeiros pudessem adentrar pelas escadas. E através da ajuda dele, centenas e centenas de pessoas foram salvas naquele dia. Imagine. Depois ele acabou enfrentando o desmoronamento. Ele se enfiou debaixo de um caminhão do bombeiro para poder se salvar, para poder não ter os destroços caindo sobre ele. E ele foi considerado como sendo o último homem a sair com vida daquele trágico acontecimento nas Torres Gêmeas. Bom, o que para nós parecia um atraso, um infortúnio, uma má sorte, um tarde demais, pode ser o momento exato que Deus está preparando algo extraordinário. E eu gostaria de ler com vocês um texto onde também um aparente atraso de Jesus fez com que um homem, a sua família e muitos vivessem algo extraordinário. O aparente atraso de Jesus salvou a vida de muitos. E esse texto está lá no livro de João, no capítulo 11. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 17 ao 45. Amém? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-o em casa seguiam-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor,
Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Amém. Bom, é importante, amados, antes da gente adentrar ao nosso sermão em si, é importante você saber que Jesus ele não ressuscitou Lázaro apenas porque Lázaro era seu amigo. Ou também Jesus não ressuscitou Lázaro apenas para uma mera demonstração de poder, para mostrar o quanto que ele era poderoso para aquele povo. Não. Ele fez isso porque através desse milagre, todos que ali estavam creram nele, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Messias prometido, o Filho unigênito do Pai. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, não apenas venceu a morte de um homem, mas anunciou que ele ressuscita também a nossa esperança. A morte, amados, não tem mais a última palavra. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Amados, a morte foi vencida. Está aí uma boa notícia. E o que podemos aprender com esse texto para que a nossa esperança, a sua esperança também seja ressuscitada essa noite? Talvez você tenha chegado aqui essa noite pensando que já é tarde demais para você. Talvez você ache que Jesus está atrasado. Talvez você ache que Jesus não se importa com a sua dor, que Jesus está apático. Mas eu quero trazer uma mensagem que vem dos céus para você essa noite. Jesus está chamando pelo seu nome. E Ele está ordenando que você saia dessa vida de morte para viver uma vida plena que somente Ele pode nos dar. Porque Ele a conquistou através da cruz. Para que eu e você tivéssemos vida. E não uma vida medíocre. Não uma vida qualquer. Uma vida plena. Uma vida eterna ao lado do Cristo ressurreto. E a primeira coisa que nós podemos entender é que Jesus é a ressurreição e a vida. Está lá no verso 25 e 26. Pode passar? Quando Marta corre ao encontro de Jesus, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, você está atrasado. Jesus, já é tarde demais. Quantas vezes eu e você também não falamos isso para Deus? Quantas vezes nós também temos esse mesmo sentimento? Achamos que Deus está atrasado. Achamos que já é tarde demais. Quantas vezes não queremos que o relógio de Deus funcione ao nosso gosto? Quantas vezes nós também não queremos adiantar processos?
ou atrasar algumas decisões. Marta entendia que a esperança dela estava ligada ao tempo, mas ao nosso tempo. Se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro ainda estava vivo, mas agora ele já está morto há 4 dias. Não adianta mais. Mas é exatamente nesse momento que Jesus diz algo memorável: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha, eu gostaria que você entendesse que ele não disse, eu posso fazer a ressurreição. Ele também não disse, eu trago a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição. Jesus, amados, não é um vendedor ambulante que bate à sua porta tentando te oferecer algum produto, alguma solução para o dia a dia. Ele é a própria solução. Ele não traz esperança para te vender. Ele é a esperança. A questão é que nós temos que pegar o pacote completo. Não dá para a gente ficar com meio Jesus. Não dá para a gente ficar apenas com um pacote. Olha, Jesus, desse pacote que você está me oferecendo aí, eu quero apenas o pacote do perdão do pecado, da ressurreição e da vida eterna. Mas hoje eu não vou querer não a parte do arrependimento e nem da mudança de atitude, de comportamento. Isso daí eu vou deixar para depois. Esse eu não vou querer. Não dá, amados. É tudo ou nada. Não dá para a gente ficar com parte de Jesus. Eu vou obedecer Jesus aqui e aqui, porque é mais simples para mim. Mas aqui e ali, vou deixar. Tá gostoso eu continuar vivendo dessa maneira. Não dá. É tudo ou nada. Lembrem o que aconteceu lá na nossa história? Aquele atraso que parecia um problema, um incômodo, um infortúnio, uma má sorte, foi justamente aquele atraso que salvou a vida do nosso amigo Rodrigues. O que parecia lá um dia perdido se tornou um dia em que ele não apenas foi salvo, mas ele se tornou um instrumento de salvação para a vida de outros. E Jesus também age da mesma forma para conosco. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações e dissemos, se Deus tivesse feito antes, se Ele tivesse mudado aquilo lá atrás, se Ele tivesse atendido aquela minha oração na hora que eu pedi para Ele, isso não tinha acontecido. Esse Jesus vive atrasando. Mas hoje Jesus está te lembrando. Eu sou a ressurreição e a vida. Creiam em mim. Botem a confiança de vocês não no seu relógio, não nos seus sentimentos, não no seu coração, mas no Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Ele é digno de confiança. Ele não chega atrasado. Fala a verdade, a gente que é muito ansioso, né? É o mal da nossa geração, a tal da ansiedade. Não importa se parece tarde demais, não importa se a morte já chegou, não importa se tudo já cheira mal, se tudo já cheira morte. Quando Jesus chega, ele chega perfumando vida por onde ele passa. Por onde Jesus passa, ele vai deixando um aroma de vida. Ele passa pela sua casa e a sua casa fica cheia de vida. Ele passa pelo seu trabalho fica cheio de vida. Ele passa pelo seu casamento, e seu casamento fica cheio de vida. Por onde ele passa, ele deixa um perfume de vida. Não cheiro de morte, não cheiro podre. Um aroma suave,
gostoso da presença de Jesus na minha e na sua casa. Outra coisa que nós podemos entender lá no verso 35 com esse texto, pode passar, é que Jesus chora conosco. Jesus chora conosco. O versículo mais curto da Bíblia. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, agora vocês já sabem. É também um dos mais profundos. Jesus chorou. Fala a verdade, de todos que estavam ali, qual era o único que sabia exatamente o que iria acontecer? Qual era o único que sabia que Lázaro ia sair daquele túmulo com vida? Apenas Jesus. Mesmo assim, ele chorou. E por que ele chorou, sendo que dali a pouco ele iria gritar para que Lázaro saísse de lá com vida? Para dizer para mim e para você que aqui está, que ele se compadece com a minha e com a sua dor. Ele não é apático. Ele não é um Deus distante. Veja, um pouco antes diz que ele se perturbou no espírito. O que isso significa? Não era apenas uma tristeza, mas era uma ira divina contra o poder da morte e é a devastação que o pecado trouxe ao mundo. Se há algo que nós temos que odiar nesse mundo, é o pecado que habita aqui dentro de cada um de nós. É ele que faz com que nós magoamos pessoas, que nós falamos coisas indesejáveis. É ele que faz com que nós temos atitudes que nos levam à morte. Se há algo que nós temos que odiar nesse mundo, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu coleguinha de trabalho, é o pecado que habita no nosso coração. Mas Jesus, ele não olha para o sofrimento humano lá de cima como alguém que só observa de longe. Jesus não é esse Deus relojoeiro que veio, fez o relógio, deu corda, virou as costas e foi embora. E deixa que o mundo assuma o seu percurso por aí. Não. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele entra em cena, Jesus, ele sente, ele se envolve, Jesus chora conosco. Ele chora comigo, ele chora com você, ele não é apático àquilo que você está passando. Quando você perde alguém, quando você sofre uma decepção, quando você parece que a sua vida está cercada por túmulo, por morte, Jesus não está distante. Ele está do seu lado, chorando com você. Naquela manhã de 11 de setembro de 2001, ficou para a história essa trágica ação terrorista que alguns homens fizeram, trazendo morte e sofrimento para muitos. Ninguém poderia evitar aquela tragédia. Ninguém. Mas sabe o que pode ressuscitar a nossa esperança? É o testemunho ainda maior de pessoas que, em meio ao caos, deram a sua vida para salvar outras pessoas. Exatamente 343 bombeiros morreram tentando salvar outras vidas. Somando com outros trabalhadores, 414 socorristas morreram tentando salvar outras pessoas. Enquanto 5 pessoas, 5 terroristas, estavam naquele avião que atingiu as torres, 414 heróis se levantaram para resgatar outras pessoas. Talvez algumas situações na sua vida realmente não tem como evitar, você vai ter que enfrentar. Talvez algumas poucas pessoas já tentaram ou ainda vão tentar
fazer o mal para você. Mas eu quero que você saia daqui, pelo menos com isso, na sua mente e no seu coração. Olhem para mim. Olhe para mim. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está com você. A cada lágrima que cai do seu olho, Jesus está com você. A cada lágrima que cai do seu olho, Jesus está com você. Eu posso dizer isso. Eu tenho testemunho pessoal para dizer que Jesus esteve comigo. Jesus, através da igreja, pode levantar um exército de pessoas para te ajudar. Quantos aqui pode levantar a mão e dar esse testemunho? De quantas situações você não passou e irmãos da igreja se levantaram para te ajudar? O problema é que a gente insiste em querer ficar sozinho. A gente não entende o que é comunidade. A gente não entende o que é igreja. Acha que igreja é um negócio. O Ministério Cartas Vivas não é um negócio. Nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. Isso nos mostra, irmãos, que a esperança cristã, ela não ignora a dor. Ela passa pela dor, com Jesus ao nosso lado. Deus não é um Deus frio, não é um Deus distante. Ele se compadece, ele é um Deus misericordioso. E quando você pensa que está sozinho, saiba, há lágrimas divinas misturado com as suas. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Terceira coisa que nós podemos tirar com esse texto: Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Verso 43. O clímax da história de Lázaro acontece quando Jesus chega diante do túmulo. O túmulo naquela época era uma gruta. E se colocava uma grande pedra redonda tampando a entrada daquela gruta. Jesus chega diante do túmulo e ele dá uma ordem clara, dizendo: Lázaro, vem para fora. Perceba, ele não diz algo genérico. Ele não fala apenas vem para fora. Ele não fala algo comum, mas algo pessoal. Ele diz Lázaro. Ele chama pelo nome. Porque a esperança que Jesus oferece, ela não é uma ideia abstrata. A esperança que Jesus oferece não é um produto de marketing embalado numa caixa laranja. A esperança que Jesus oferece não é um curso que você compra pela internet, um evento que você participa. É muito mais que isso. A esperança que Cristo oferece é uma esperança pessoal, nominal, direta. Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece você. Ele não te chama por um número, ele não te chama por um grupo, ele chama você, ele olha para você e te chama. Ele olha para você, para suas atitudes, ele olha para o seu coração. A questão é, quando ele olha para a sua atitude, as suas atitudes estão refletindo a glória de Deus? Lembre-se, Jesus está olhando para você. Ele está olhando a maneira como você trata a sua esposa. Ele está olhando a maneira como você, esposa, trata o seu marido, os seus filhos. Ele está olhando como você trata as pessoas que você acha que estão numa posição financeira menor do que você.
Ele está olhando como você se comporta no seu ambiente de trabalho. Essas atitudes do seu dia a dia refletem a glória de Deus? Ao olhar para a sua vida, Jesus se alegra ou se entristece? A voz de Jesus entra no íntimo do nosso coração e diz: João, vem para fora, quero te dar vida. César, vem para fora, quero te dar vida. Ellen, vem para fora, eu quero te dar vida. Eu quero te dar vida. Quando tudo parece perdido, Ele não apenas se compadece, mas Ele nos chama pelo nome. A sua voz pode abrir túmulos, quebrar correntes, livrar você de prisões, trazer de volta aquilo que você acha que estava morto e fedendo dentro de você. Talvez hoje você esteja se sentindo preso em um túmulo de tristeza, de pecado, de desesperança. Mas Jesus está à porta do seu coração e está chamando você pelo nome. Vem para fora. Vem. Eu quero te dar vida, mas vida em abundância, vida plena, uma vida como você nunca teve até agora. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a trajetória da sua vida. Eu quero fazer uma aliança com você, eu quero enxugar as suas lágrimas. Eu quero dizer que através de mim você se torna filho do meu Pai. Quero te colocar sentado à mesa do Pai. Quero te dar vida eterna. Mas eu gostaria de chamar você a uma situação curiosa do texto. Jesus é poderoso o suficiente para ressuscitar um morto, o Lázaro. Mas você não acha estranho ele ter pedido para algumas pessoas rolarem a pedra do túmulo? Ora, se ele é poderoso para ressuscitar uma pessoa, ele não seria poderoso o suficiente para fazer aquela pedra rolar sozinha? Sabe o que isso significa, amados? Jesus nos chama a participar da obra que ele realiza. Ele não quer fazer a obra sozinho. As pessoas que ali estavam, elas não conseguiam ressuscitar Lázaro, não é verdade? Mas rolar uma pedra elas davam conta, não dava? Então Jesus pediu para que elas fizessem isso. A pergunta é: o que está ao seu alcance? Que você pode fazer para contribuir com a obra de Jesus Cristo? Ou você espera que tudo seja feito por Jesus e você só vai assistir de camarote? Negativo. Jesus nos chama para rolar a pedra. Jesus quer que eu e você participe da obra redentora dele. É somente ele que pode salvar. É somente ele que tem poder para ressuscitar. Mas dá para eu e você rolar a pedra. Isso dá. Jesus nos pede para remover as pedras da dúvida, do medo, da resignação e do pecado, que estão bloqueando o caminho para que você tenha uma vida plena. Qual é a pedra que Jesus está mandando você tirar hoje, para que você possa ver a glória de Deus? E qual que foi a ordem final que Jesus deu para aquela comunidade? Tirem a faixa dele e o deixem ir. Jesus nos dá a vida nova, mas muitas vezes nós saímos do túmulo todo enfaixado, todo cheio de nó para ser tirado ainda. Nós ainda saímos com as faixas dos velhos hábitos, nós ainda saímos com as faixas das feridas passadas, dos pensamentos limitantes, dos pecados, das práticas que a gente ainda não consegue de cara abandonar, mas é papel da comunidade, da igreja,
ajudar a desatar esses nós, ajudar a tirar essas faixas daquele que Jesus chamou para vir para fora. Porque nós temos sobre nós um mandamento: amar uns aos outros, ajudando uns aos outros em amor, discipulando, encorajando, ensinando, quantas vezes foram necessárias. Quantas vezes forem necessárias? 70 vezes 7. 70 vezes 7 eu quero ensinar vocês a serem comunidade. 70 vezes 7. Até que todos nós possamos chegar à altura do varão perfeito. Mas vamos chegar todo mundo junto, como igreja, como comunidade, ajudando, amando um ao outro, para que nós possamos gozar da liberdade que Cristo conquistou para nós. Amém? Concluindo, amados, naquele trágico dia do 11 de setembro de 2001, enquanto 19 homens ao todo planejavam destruir e matar centenas de pessoas, outras centenas de pessoas se levantaram para salvar. O que parecia um atraso, na verdade, foi o que salvou a vida de muitos. O que parecia o fim se tornou um novo começo. O aparente atraso de Jesus, que parecia o fim da esperança de Maria e Marta, fez com que muitos, através do milagre da ressurreição de Lázaro, crescem em Jesus Cristo e tivessem as suas vidas salvas eternamente. Jesus mostrou que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus mostrou que Ele chora conosco. Jesus mostrou que Ele nos chama pelo nome. E ainda mais, lá em Apocalipse 1:18 diz o seguinte: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é o único que tem a chave mestra. Não apenas de um edifício, mas de todo o universo. De todo o universo. Jesus tem em suas mãos perfuradas autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem a chave, amados. Ele remove a pedra dos nossos túmulos e nos chama pelo nome. Ele nos chama para que nós possamos viver ao seu lado eternamente. Vocês sabem o que é isso? Talvez a gente não tenha um entendimento do que é viver eternamente, mas não é viver eternamente sozinhos. É viver eternamente ao lado desse Deus Emanuel. É viver eternamente ao lado do Cristo, do Jesus, do Cordeiro, daquele que está com as suas mãos e os seus pés perfurados. Daquele que sangrou por mim e por você na cruz do Calvário. Você tem noção que é isso? Você viver a sua vida eternamente ao lado desse Deus Todo-Poderoso, misericordioso e amoroso que é esse nosso Deus chamado Jesus Cristo? Esse é o seu destino. É para onde você vai. Se você pegar o pacote completo, claro. Quando Jesus nos chama, não há pedra, não há morte, não há trevas que possam impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ressuscita a nossa esperança. Ele devolve vida a quem só pensa em morte. Ele promete que um dia, assim como Lázaro saiu do túmulo, todos os que nele crê também sairão. Não para voltar para uma vida passageira, de dor e de sofrimento, de angústia como é essa vida, mas para que nós possamos ter vida e viver eternamente a sua glória. Amém?